Lucas 11. Aos que nos visitam, nós temos estudado o Evangelho de Lucas todos os domingos, de manhã e à noite. E agora nós chegamos na parte do Pai Nosso. E já, se não me falha a memória, esse é o quarto sermão que eu prego aqui no Pai Nosso, nesses 4 versículos. O primeiro sermão que eu preguei foi aprendendo a orar com Jesus. Nós vimos que Jesus é o nosso principal modelo de oração. Depois, nós vimos que orar significa, em primeiro lugar, dirigir a nossa atenção à pessoa de Deus. Pensarmos em quem Deus é. Deus é o nosso principal foco, é o principal foco da nossa oração. Nós vimos também aqui que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Jesus disse, quando orardes, dizei, Pai. E nós vimos o que significa a paternidade de Deus. E hoje nós vamos ver o que significa orar dizendo, santificado seja o teu nome. Mas vamos ler mais uma vez o texto de Lucas 11, do 1 ao 4. Vamos ler juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Deus querido, fala conosco nesse momento por meio da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de expor a Tua palavra nesta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor, como expositor da Tua palavra. Tu sabes que eu não valho nada, Senhor. Não há nada em mim que possa suprir a necessidade espiritual do Teu povo, Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos para expor as Sagradas Escrituras. Tem misericórdia da igreja, porque semelhante a mim, eles também não valem nada, Senhor. Eles não têm mérito algum, nós não temos mérito algum diante de Cristo. Somos todos pecadores, estamos aqui, Senhor, todos na mesma condição de pessoas que necessitam de Ti. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, precisamos do agir do Espírito Santo. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão começando na fé, que eles possam aprender a Tua palavra, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que já ouviram vários sermões no Pai Nosso, mas ainda assim não praticam a Tua palavra, porque os nossos corações são duros e pecaminosos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de toda carnalidade, de toda infantilidade, que ainda há em nós como igreja do Senhor. E que nesta manhã nós possamos sair daqui mais parecidos com Cristo, desejosos ser mais parecidos com Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, pois nós não sabemos orar. Então, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar mais e mais nesta manhã. E o Senhor faz isso por meio da Tua palavra. O Senhor faz isso por meio da ação do Teu Santo Espírito. Atua em nós, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que significa orar? Santificado seja o Teu nome. O Senhor Jesus aqui está nos ensinando que ao orarmos, nós devemos olhar para Deus com reverência. Ao orarmos, nós devemos reconhecer a grandeza, a majestade da santidade de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos reconhecendo
Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que Deus é grande. Nós estamos reconhecendo que Deus é majestoso. Orar, santificado seja o teu nome, é nos colocarmos diante de Deus. Vou esperar o pessoal tomar água aqui, porque vocês estão olhando ali para a turma tomando água e... Retomando aqui a nossa pregação, orar, Pai, santificado seja o teu nome, significa voltarmos à nossa oração, termos como o primeiro sentimento da nossa oração, o desejo de reverenciar a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus. De reconhecer que Deus é grande, de que Deus é poderoso. É interessante que os crentes do Antigo Testamento, eles tinham tanta reverência acerca do nome de Deus, que eles não pronunciavam a palavra Yahvé. Yahvé é a palavra que é o nome de Deus em hebraico. Os judeus do Antigo Testamento, por se acharem pequenos, por se acharem indignos de falar o nome de Deus, ao invés de dizerem Yahvé, ao invés de falar o nome de Deus, eles diziam teu nome. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Se você for observar judeus ortodoxos, que é aquela turma que usa um chapéu preto, um paletó preto, esses homens até hoje, eles não pronunciam o nome Yahvé. Tamanha a reverência. Talvez, na minha humilde opinião, seja um zelo exagerado dos judeus. Em nenhum lugar da Bíblia, veja, isso não é bíblico, não há nenhum mandamento que proíba nós pronunciarmos o nome de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, mas os judeus do Antigo Testamento talvez pecassem por zelo. Não há nenhum mandamento. O fato do judeu não pronunciar o nome de Deus, não é que Deus havia mandado isso, era uma questão deles. E nós pecamos também por zelo. Às vezes nós somos zelosos, mais zelosos do que a própria Bíblia, mais zelosos do que o próprio Deus. Sabe o que isso significa? Farisaísmo, legalismo. Mas eu trouxe essa informação para nós entendermos qual era a mente do judeu. De pensar, Deus é grande, Deus é majestoso, eu sou pequeno. Eu sou tão pequeno que eu não sou digno de pronunciar o nome de Deus. Quando Jesus nos exorta a orarmos, Pai, santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando que em nossas orações nós devemos desejar, expressar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. Jesus está dizendo que nós, ao orarmos, santificado seja o teu nome, nós estamos expressando o nosso desejo de que a pessoa de Deus, em toda a sua plenitude, seja conhecida pelo mundo inteiro. Santificado seja o teu nome, então significa orar, Senhor, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome, a tua pessoa, seja reconhecida pelo mundo inteiro, que os eleitos do Senhor reconheçam o Senhor, que os eleitos do Senhor reconheçam a tua presença. E é interessante quando nós vamos ver o Antigo Testamento, o nome de alguém tinha muito significado no Antigo Testamento. Porque o nome da pessoa era aquilo que a pessoa era. Por exemplo, Jacó significa usurpador. Jesus, Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia dá vários nomes ao Senhor. Um dos nomes que a Bíblia chama a Deus é de Elohim, que significa poderoso, que significa forte.
Então, quando a Bíblia chama Deus de Elohim, ela mostra que Deus é poderoso, todo poderoso. Mostra a onipotência de Deus, mostra a grandeza de Deus como um ser onipotente. A Bíblia chama o Senhor de Yahvé, e a palavra Yahvé significa eu sou o que sou, trazendo a ideia de que Deus sempre existiu, Ele não foi criado. Eu me lembro claramente no meu pensamento de que há alguns anos atrás, no meu trabalho, algumas décadas atrás, na verdade, trabalhando, surgiu a discussão sobre a existência de Deus como Criador. E uma menina respondeu, mas quem criou Deus? Perguntou, quem criou Deus? Deus não é criado, Ele sempre existiu. As coisas começaram a existir a partir de Deus, da sua palavra. Yahvé significa isso, autoexistente. Yahvé significa o que Deus disse a Moisés, quando Moisés, lá em Êxodo 3, perguntou a Deus, Senhor, mas eu irei em nome de quem a Faraó? Deus disse, você vai em nome do eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. E aí a Bíblia traz, por exemplo, Yahvé Jirê, o Senhor proverá. Yahvé Jirê, o Senhor proverá. Quando nós formos orar, Pai, santificado seja o teu nome, nós devemos orar, Senhor, santificado seja o teu nome, porque o Senhor é o provedor. A Bíblia diz que Deus é o provedor de todos os homens. Você não precisa crer nisso. Ou melhor, deixa eu me corrigir, você precisa crer. É bom que você creia nisso. Mas se você não crê que Deus é o provedor, isso não muda o fato de que Ele é o provedor. Porque a Bíblia diz o seguinte, Deus provê, faz cair a chuva sobre maus e bons. Deus é o provedor de todos. Jeová Jirê. Então nós oramos, Senhor, louvado seja o teu nome, que as pessoas, a começar em mim, reconheçam que o Senhor é o Deus provedor. Jeová Rafá significa o Senhor cura. Deus é a fonte de cura, Deus é a fonte de transformação, Deus é a fonte de mudança. Deus é aquele que tem poder para curar. Deus é o Deus do impossível. Ele é Yahvé Rafá, o Senhor cura. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Se o povo está dizendo aqui no Brasil que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, verde, amarela e azul e branca, para nós, povo de Deus, a nossa bandeira é Yahvé Nissi. Essa é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Nós pertencemos à nação de Israel. Nós somos povo de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, separados para anunciar a maravilhosa luz de Jesus Cristo. A Bíblia chama o Senhor de Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. Está tendo uma festa aqui no parque aqui. E ontem, depois da reunião do conselho, eu fui ali ver se eu achava um torresmo para comer. Festival do Torresmo. Não achei, não gostei, achei tudo muito caro. Mineiro. O cara querer enganar mineiro com torresmo é complicado, não é? R$45 no pratinho de torresmo assim, não deu. Não comprei. Mas o povo lotado ali, né, junto, bebendo, dançando e tal. Eu disse para Janaína, Janaína, louvado seja Deus. Porque o Senhor é a nossa paz. A nossa paz não está no fundo de uma garrafa. A nossa paz não está em encher a barriga de torresmo. A nossa paz não está nas coisas deste mundo, mas a paz que excede todo entendimento só pode ser encontrada em Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-las dou como o mundo a dá.
O apóstolo Paulo, escrevendo sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, ele diz: você vencerá a ansiedade orando, adorando a Deus, entregando ao Senhor tudo que te deixa ansioso. E no final desta parte em que ele escreve sobre ansiedade, ele diz o seguinte: e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Yahvé Shalom, Jesus é o príncipe da paz. Então, na nossa oração, nós devemos reconhecer: Senhor, santificado seja o teu nome, a minha paz é o Senhor. A minha paz não está nas coisas passageiras desta terra. A Bíblia chama a Deus de Yahvé Raá. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia chama o Senhor de Yahvé Tsekenu. O Senhor é a nossa justiça. É Deus quem faz justiça. É Deus quem nos justifica diante dos homens. Ainda que nós sejamos infiéis, Jesus Cristo foi fiel. E é isso que nos torna fiéis diante de Deus. Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo. O Senhor é quem nos defende. A Bíblia diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nós não precisamos temer ameaças de homens. Nós não precisamos temer as afrontas dos homens, as injustiças dos homens, porque nós cremos que Deus é a nossa justiça. E quando nós começamos a orar, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: Deus, que eu reconheça a tua justiça a cada dia, que os homens reconheçam que o Senhor é justo, que tudo que o Senhor faz é justo. Tudo que Deus faz é justo. E por último, a Bíblia chama Deus de Yahvé Shammah. O Senhor está presente. Salmo 139 diz: de onde me ausentarei do teu espírito? Se subo ao mais alto monte, tu estás lá. Se desço ao mais profundo abismo, ali também o Senhor está. A palavra ainda nem nos saiu da boca, mas o Senhor nos conhece, já conhece o que vamos falar. O Senhor está presente. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos ter a plena convicção de que jamais estamos sozinhos, porque o nosso Deus é Deus presente. Nosso Deus não precisa disso aqui não, para estar conosco, de um templo. Isso que é bobagem. Isso que é bobagem. O povo fica brigando por causa de templo. Quem vai construir, quem vai derrubar, quem vai cuidar, quem vai fazer parte da comissão do templo. Nós precisamos criar vergonha na nossa cara, porque isso aqui, para Deus, não vale nada. Isso é para nós, para o nosso conforto, para a nossa melhoria. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita neste templo de barro, que sou eu e é você. Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não está em lugares santos, separados. Deus está em nós, Deus está conosco. Aonde nós estivermos, por onde nós formos, Deus estará conosco. Eu amo muito a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Mas no dia que eu não estiver mais aqui, eu sei que se eu for para a China, ali eu encontrarei o meu Senhor, ou Ele estará comigo. E ali eu encontrarei um povo que adora o Senhor, como eu e vocês fazemos nesta manhã. Porque o nosso Deus é Yahvé Shammah, o Senhor está presente.
Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós queremos reconhecer que Ele é o provedor, que Ele é a cura, que Ele é o perdão, que Ele é a paz, que Ele é o pastor, que Ele é a justiça, que Ele está presente. E quando nós oramos assim, nós estamos orando, desejando que o mundo inteiro louve e exalte ao Senhor. Jesus está dizendo, comece a sua oração dizendo, Deus, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, porque tu és provedor. Você já viu como às vezes as nossas orações são desanimadoras quando a gente está orando junto? Tem casal que manda recado um para o outro nas orações. Vai ter o culto doméstico que começa, Senhor, faz esse homem lavar os pratos. Deus, faz essa mulher comprar menos sapato. Não é o nosso caso. Tá bom? Eu ouvi falar por aí. Tem crente que vem na reunião de oração e dá recado um para o outro na reunião de oração. Expõe o marido, expõe os filhos, expõe a mãe. Agora imagine se nós começarmos a orar. As nossas primeiras palavras é, Pai, santificado seja o teu nome. Que eu possa experimentar, que eu possa ter convicção da tua provisão, da tua justiça, da tua paz, que eu possa ter e o mundo possa conhecer, Senhor, quem o Senhor é. Deus é tudo isso aqui. E Jesus está ensinando, quando vocês orarem, orem para que a glória de Deus seja revelada. Você já viu como a gente não sabe orar? A primeira coisa que nós pensamos na nossa oração é em quem? Em nós. E a segunda coisa que nós pensamos? No próximo. Percebam, irmãos, o quanto Deus está ausente das nossas orações. O quanto o desejo pela glória de Deus está ausente das nossas orações. Então eu quero a atenção de vocês aqui, porque nós precisamos aprender a orar. Tem gente aqui que já está 60 anos na igreja e não aprendeu a orar ainda. Eu estou há 20 anos e ainda não aprendi a orar. Então, você e eu precisamos estar atentos ao que significa Pai, santificado seja o teu nome. Significa, Deus, eu desejo que a glória do Senhor seja revelada aos homens. É começar orando, dizendo, Senhor, que a tua glória seja revelada entre os homens, que a tua manifestação seja revelada entre os homens. E Jesus, como nosso principal modelo de oração, ele orava desta forma. Jesus, ele nos fala para orarmos, santificado seja o teu nome, porque o desejo de Jesus era que a glória de Deus fosse revelada aos homens. Em João 17, versículo 4, Jesus orou assim, eu te glorifiquei na terra. No versículo 6, Jesus disse o seguinte, manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Em João capítulo 8, versículo 50, Jesus disse, eu não procuro a minha própria glória. Ai, ai. Será que as nossas orações têm sido priorizadas pela glória do Senhor? Se nem Jesus procurou a sua própria glória, por que razão nós deveríamos buscar a vanglória dos homens neste mundo? Jesus está nos ensinando, orem. Perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus está nos ensinando, orem para que a glória de Deus seja manifestada no mundo. Orem para que as pessoas conheçam a Deus, experimente a sua glória, experimente quem Ele é. Esse deve ser o nosso desejo, engrandecer a Deus e desejar que o nome dele seja engrandecido entre os homens. Desejar que os homens adorem a pessoa de Deus, reverenciem o nome de Deus, louvem a Ele, honrem e prestem ações de graças ao Senhor. Jesus está nos ensinando que apesar de todas as nossas necessidades,
Nós não devemos começar a nossa oração colocando as nossas necessidades diante de Deus. É interessante, sabe, irmãos? Eu estou tentando orar conforme eu tenho pregado aqui no domingo. Primeiro compromisso que eu fiz com Deus, eu falei assim: Senhor, eu quero ser igual Daniel, orar 3 vezes ao dia. Consegui? O que vocês acham? Mais ou menos. Tem dia que dá, tem dia que não dá. A segunda questão que eu tenho experimentado em priorizar a pessoa de Deus é que eu vejo que orar a palavra de Deus, orar aquilo que Deus nos ensina, orar a vontade de Deus, eu percebo que eu nem preciso colocar as minhas necessidades diante do Senhor. Não que isso não precise ser feito, mas é um momento tão agradável, é um momento tão prazeroso, fazer aquilo que Deus nos ensina, orar como Jesus nos ensina, que ao invés de só descarregarmos as nossas necessidades, nós experimentamos de uma comunhão, de uma intimidade, de um prazer, de verdades bíblicas. Quando você pega ali o Salmo 23 e vai orar aquele salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me a águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E quando nós vamos orando a palavra de Deus, nós vamos experimentando o quão verdadeiro é isso que Jesus está ensinando. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é: ainda que as nossas necessidades sejam grandes, comece orando pensando em quem Deus é. Comece orando desejando que a glória de Deus seja revelada. Senhor, que a glória de Deus seja revelada na minha família. Às vezes a gente olha para a nossa casa, a gente fica envergonhado, não fica? Não, a começar por nós. Que a glória de Deus seja revelada aqui na nossa igreja. Eu fico abismado com algumas coisas que eu vejo aqui na igreja. Nós nos levantamos de reuniões de oração e brigamos uns com os outros. E ameaçamos uns aos outros. E odiamos uns aos outros. Gente, tem alguma coisa errada com a nossa oração. Como que nós podemos estar sentados aqui, de frente uns para os outros, e odiando uns aos outros? Eu fico abismado com os conselhos, com os pastores e presbíteros dos nossos presbitérios. Que eles se reúnem para o bem da igreja, mas eles odeiam a si mesmos. Então nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos aprender a orar. E a principal necessidade que Jesus nos ensina é que nós devemos buscar em primeiro lugar a glória dele. Nós precisamos desejar que essa igreja glorifique ao Senhor. Essa igreja não precisa crescer em números de pessoas. Essa igreja não precisa terminar essa construção desse templo. Não é essa a nossa prioridade. Porque se nós crescermos em números de pessoas e não formos transformados como nós precisamos ser, e a glória de Deus não estiver em nós, nós seremos apenas uma multidão de homens sem a graça de Deus, sem a glória de Deus, sem a honra de Deus. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver, sabe o quê? Mais uma igreja evangélica. Mas se nós começarmos a orar pela glória do Senhor, e se a glória do Senhor começar a invadir toda a reunião de oração, todo o culto desta igreja, todo o nosso momento a sós com Deus em nossa casa, se a glória de Deus visitar o nosso culto doméstico, se a glória de Deus for conosco, os eleitos de Deus serão alcançados pela glória de Deus. E nós seremos os primeiros. Esse tem que ser o nosso desejo. Devemos orar desejando que Deus seja conhecido. A nossa oração deve ser sempre um ato de glorificação ao nome de Deus. Nós o glorificamos quando reconhecemos quem Deus é. Nós o glorificamos quando nos dispomos a fazer a sua vontade. Nós o glorificamos quando proclamamos a sua majestade e a sua glória.